Olá para vocês, conforme eu prometi lá no Instagram, tô aqui fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre esse livro aqui que eu acabei de ler, Os Homens que Salvavam Livros, do historiador David Fishman. Ele é professor de História do Seminário Teológico Judaico em Nova York. É uma narrativa historiográfica fascinante, muito sensível, e fala sobre o gueto judaico de Vilna, na Lituânia. Então, em primeiro lugar, vamos situar, Por que Vilna, Porque Vilna na Lituânia. Vilna sob o domínio nazista, na época de 930 e alguma coisa, 1940. E por que Vilna? Porque Vilna era um centro, talvez a capital do judaísmo do leste europeu na época. Por quê? Porque era um centro cultural muito grande, tinha museu, tinha um Instituto Yiddish que contemplava, que abarcava muitas obras literárias, religiosas, obras de arte. Então Vilna era um centro cultural muito forte, uma referência, e era até chamada de a Jerusalém da Lituânia. Então por isso Vilna, por isso a concentração, por isso a estratégia nazista de concentrar alguns especialistas, alguns soldados alemães especialistas, acadêmicos especialistas em hebraico e em cultura judaica, ali no gueto de Vilna. E aí trata da história de um pequeno grupo de homens e mulheres, eruditos, artistas, escritores, poetas, que foram obrigados a fazer uma triagem dentro do instituto para separar uma porcentagem das obras que seriam destinadas à destruição e uma outra porcentagem que seria enviada para Berlim. Aí é muito sensível da parte do autor, porque antes de iniciar de fato a história desse trabalho de triagem do pessoal, primeiro ele vai colocando a gente em contato com cada personagem que fez parte desse grupo que foi responsável por essa triagem. E aí você se inteira não só da biografia dessas pessoas, mas da personalidade delas, do tipo de sensibilidade que elas tinham desenvolvido. Então fica muito familiar cada membro desse pequeno grupo de Vilna para você, E aí a gente passa a caminhar com eles, ele já dá um tom assim bem sensível logo de início. E aí esse grupo, enquanto faz as triagens, imagino eu que deve ter sido um trabalho tão duro, tão difícil, quanto estar num campo de trabalho forçado. Na verdade, era um trabalho forçado também, Porém, não era tão assim, então não exigia tanto do físico, Não era tão braçal, era um trabalho mais intelectual. Mas eu imagino a dor dessas pessoas, desse pequeno grupo, que ficou conhecido como a Brigada do Papel. E esse nome, a Brigada do Papel, emergiu da própria comunidade, de dentro da própria comunidade judaica, e emergiu assim em um tom jocoso, O que já introduz também, o autor já introduz a gente já nesse universo do humor judaico, Por quê? A comunidade denominou o grupo de Brigada do Papel, Brigada remeteria, a um corpo, assim, a um grupo imponente, inclusive fisicamente. Porém, o nosso pessoal, o nosso pequeno grupo da brigada, não tinha nada de atlético, nada de imponente, Então ficou esse tom jocoso, porque era uma brigada, mas era a brigada do papel, Era o material bruto de trabalho deles, era o papel. Então essa é a viagem que a gente faz com a Brigada do Papel. E aí, logo de cara, assim, nas primeiras páginas do livro, o autor já apresenta um dilema moral muito interessante, que foi uma coisa que marcou para mim aqui na minha leitura, que é o seguinte: essa Brigada do Papel, quando eles começam a fazer essa triagem, então eles começam a contrabandear livros, esconder, enterrar, colocar em lugares mais inusitados, porque eles pensavam, no final da guerra a gente volta aqui, resgata essas obras, resgata esses livros, Então foram colocando, escondendo as obras, contrabandeando. Na hora que tinha que passar pelo portão do gueto, Então tinha obras escondidas debaixo do casaco, E tudo isso era risco de vida, Porque se fossem pegos, se algum soldado pegasse,
era morte não só para quem estivesse contrabandeando, mas para várias outras pessoas que pudessem estar próximas, né? Sobrava para todo mundo. Então, o primeiro dilema moral que o autor apresenta nessa obra, que eu acho muito interessante, é justamente essa questão do contrabando, porque outras pessoas do grupo, vez ou outra, contrabandeavam alimentos, né? Porque, obviamente, era a mesma escassez, né? Aquela mesma escassez que você conhece quando fala de campo de trabalho forçado, campo de concentração, era a mesma escassez de alimento para o gueto de Vilna. Então, as pessoas contrabandeavam os alimentos. E aí, a Brigada do Papel contrabandeava livros. Então, vem esse dilema moral que vários do grupo acabam se perguntando, assim, né? Se eles estariam sendo imorais ou amorais, enquanto contrabandeavam livros, porque os companheiros, os colegas, os irmãos da comunidade estavam contrabandeando alimento, né, para os mais velhos, para as crianças, e eles estavam contrabandeando livros. E aí eu até fiz uma reflexão assim que talvez para nós isso soe também, possa soar também como, possa ter um estranhamento inicial, né? Mas aí entra todo um contexto, uma outra realidade que faz parte de uma outra cultura, que talvez nós também já tenhamos ouvido falar, que é a questão do apreço da cultura judaica pelo livro, do apreço da cultura judaica, do povo judeu pela palavra, pela cultura da palavra, pela cultura livresca, né? É um apreço muito grande. Então, eu já acabei refletindo assim, né? O que para nós pode soar até assim como algo um pouco mais impactante, mais estranho, essa questão de contrabandear, dar uma prioridade para um livro, né, enquanto que o ideal seria priorizar um alimento, talvez não funcione exatamente assim numa cabeça, né, de um judeu do leste europeu, porque antropologicamente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando até, a questão do livro, a questão da cultura da palavra para o povo judeu no geral, né, é um alimento também. Então, está ali tão importante quanto um alimento ingerido, né, é o alimento espiritual que é encontrado nos livros, na cultura letrada. Isso, para nossa cabeça ocidental, latino-americana, talvez tenha uma pequena diferença, assim, né? Não estou falando nenhuma bobagem, você sabe disso, né? Então, eu acabei fazendo essa reflexão, assim, porque ao mesmo tempo que eles pudessem estar se sentindo essa questão, né, esse dilema moral, por outro lado, talvez fosse um pouco mais compreensível e mais natural de se acontecer em meio ao povo judeu do que em meio a qualquer povo, principalmente do lado de cá, né? Uma outra coisa que me impactou bastante, que é uma coisa que eu não sabia, não desconhecia totalmente esse fato, não sei se alguém que está assistindo sabe, que daí um pouco do material, vou ver se eu não vou encontrar aqui agora a imagem que eu queria mostrar, mas um pouco do material que estava destinado à destruição, achei. Tinha muitos rolos de Torá também, né, profanados e destinados à destruição. E aí o que aconteceu? Esses rolos de Torá eles foram enviados para fábricas de papel, de reciclagem de papel, e isso foi transformado, como você pode ver aqui, em material para reformar a sola de bota de soldado alemão. Eu achei isso assim uma coisa muito impactante, muito forte e também muito significativa no sentido de que primeiro que você tem um regime, né, do Terceiro Reich que deu prioridade para essa destruição cultural de Vilna, que eles entendiam que era absolutamente necessário, né, destruir a cultura, destruir a questão da cultura letrada do povo judeu, né? E aí depois você tem nitidamente essa imagem, né, bem metafórica
e também bem literal, de estar pisando, então, num material, num livro, né, na palavra, na maior representação da palavra, né, independente se um judeu é religioso ou não, né, porque ser judeu é diferente de praticar judaísmo, mas independente de ser religioso ou não, você tem esse poder simbólico, essa coisa simbólica, essa imagem forte de um soldado alemão que está pisando, né, naquilo que seria a maior representação da cultura da palavra para esse povo, né, que seria, no caso, a Torá, né. Achei essa imagem bem forte. E aí, enquanto eu lia esse livro, também eu estava fazendo uma leitura paralela do livro do Amos Oz, chamado Os Judeus e as Palavras. E o Amos Oz, inclusive nesse livro, ele faz um tratado antropológico sobre a relação dos judeus com as palavras. E aí ele fala dessa questão muito forte para o judeu da palavra, que se você que o judeu gosta de argumentar, gosta dos paradoxos, gosta do dilema, está sempre pronto para um debate, sempre para tudo ele vai questionar e para tudo ele vai dialogar, para tudo ele vai argumentar, inclusive até com Deus, né? Então é uma postura até assim um tanto quanto anárquica para o mundo, porque aquilo que seria a maior representação de autoridade para o povo judeu, né, que seria Deus, você tem lá o judeu, e isso presente nos livros sagrados até, você tem o judeu argumentando, né, e debatendo com essa autoridade máxima que seria o Deus, né? Então, o que o Amos Oz traz disso, né? Aí ele fala de toda a questão de como que começa o letramento muito cedo na cultura judaica, quanto a palavra é importante, se você calar um judeu, né? Se você quiser calar um judeu, muitos outros aparecerão, e que tem muito judeu ateu que é muito mais versado em Sagrada Escritura do que qualquer outra pessoa, né, do tanto que está enraizado, né, nesse povo, nessas pessoas e nessa cultura, a questão da palavra, a questão que existe um corpus gramatical, né, comum, que vai ligando geração a geração até você chegar, né, da primeira geração abraâmica, que existe um corpus gramatical ali que segue, né, muito embora todas as variações, mas um corpus gramatical único que segue ali uma linha, e que por isso os judeus se identificam de geração para geração. E aí ele trabalha a ideia também, o Amos, de que o judeu, então, ainda existe contra todas as estatísticas, né, porque estatisticamente não era para existir, mas contra todas as estatísticas o judeu ainda existe, ainda persiste por causa do livro, que o livro é que salva o judeu, né? Então, fazendo essa leitura, observando essa imagem forte aqui, foi muito impactante, né? E foi muito interessante saber que, bom, o exército nazista, né, sabia então que de fato a importância que existia em se tentar destruir a origem, o alimento desse povo, né? E onde é que está a origem, onde é que está o alimento, de onde eles vêm, né? É da palavra. Então isso ficou assim bem forte, essa imagem de pisar na sola da bota reformada, tendo usado o material da Torá. Uma outra coisa também que eu achei interessante, bom, tem tanta coisa para falar desse livro aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, mas aí, enfim, no pós-guerra, né, a Brigada do Papel conseguiu salvar então muitos livros, muitas obras, e aí no pós-guerra você tem, depois, quando eles voltam, quando eles retornam, cada um foi para um lugar, né? Alguns morreram, tô dando spoiler já, mas era de se esperar. Então, quando eles voltam, eles vão desenterrar as obras, né? Encontrar nos esconderijos que eles tinham deixado essas obras, e aí vem uma outra questão, emerge uma outra questão, que é a questão da varredura ideológica, cultural e das artes do governo stalinista, né? A varredura cultural, a varredura ideológica soviética.
Então, assim, os caras se arriscaram tanto, né? Puseram tanto sua vida em risco por conta disso. E quando eles finalmente pensam, acham que vão conseguir resgatar tudo aquilo para destinar a quem era por direito, esbarram em muitas burocracias, né, do governo soviético, e é onde fica claramente perceptível para nós que é uma burocracia num nível que é destrutiva, né? Num nível destrutivo. E a gente vai percebendo que, quando necessário, sim, há também um outro tipo de destruição bem equiparado ao regime nazista, mas que a burocracia ela já era pensada, né? Essa burocracia soviética já era pensada também para ir minando, né? Minando outras ideologias, outras culturas, outras manifestações, outras expressões. Isso fica também muito claro. Então, o trabalho da Brigada do Papel, ele assume duas dimensões, né? No primeiro momento, no primeiro período, arriscando suas vidas contra o regime nazista, e no segundo período eles também acabam arriscando suas vidas contra o regime soviético para tentar então recuperar por direito essas obras que pertenciam ao IVO, que é o Instituto de Yiddish, lá de Vilna. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar. Tem muita coisa para falar, mas uma coisa interessante também que eu descobri é que a Brigada do Papel salvou um manuscrito do Scholen Aleichem, que, para quem não sabe, é o autor que escreveu a obra na qual se baseou o filme O Violinista no Telhado. E eu não sabia que ele teve seu manuscrito salvo pela Brigada do Papel do gueto de Vilna. Achei fantástico também, né? Então, assim, é muito mais profundo e é muito mais significativo para o mundo o trabalho da Brigada do Papel do que você possa imaginar. Você vai descobrindo, tem muitas outras coisas aqui. Tem uma questão do sionismo aqui, um manuscrito do pai do sionismo moderno, que eles resgatam, que é o Theodor Herzl, não sei se assim fala o nome dele, Theodor Herzl. Eles resgatam também nesse trabalho de contrabando um manuscrito do Theodor, que é o pai do sionismo moderno, e é um manuscrito da juventude dele, dos seus 20 e poucos anos, né? Enfim, é uma obra que, para quem gosta muito de livro, eu recomendo bastante, né? Porque acaba sendo de metalinguagem, né? Tá falando sobre livro, tá falando sobre leitura. Tem uma passagem aqui interessante que o autor retrata que durante o período que a comunidade estava confinada no gueto, o que eles faziam, né? O movimento da biblioteca, que ainda persistia firme lá no gueto, o movimento começa a subir, começa a aumentar, né? E todo mundo, jovens, adultos, velhos, crianças, todo mundo frequentando a biblioteca, todo mundo retirando livros lá, nesse período da guerra, e lendo, consumindo muitos livros, né? Ele faz até traça lá um perfil, uma teoria do que saiu, o que as pessoas liam, separado por idades. É bem interessante isso. Então, enfim, para quem gosta muito de livro, para quem gosta muito de ler uma obra dessa, né, ainda mais agora, aproximando o final de ano, nessa troca de presentes, eu acho que é uma dica de livro muito interessante, um presente muito precioso. Principalmente, volto a falar, principalmente para pessoas que são apaixonadas por livro. Acho que todo mundo que é apaixonado por livro deveria ler esse livro aqui. É muito bonito, é muito sensível, é forte, né? Mas também é muito sensível. Uma narrativa historiográfica muito sensível, né? São personagens que impactaram bastante a história, né? A nossa história, e que arriscaram suas vidas para deixar um legado muito importante. Então é muito bom saber disso, é importante conhecer um pouco mais da história, principalmente história de outras culturas, né? De outros espaços, né? E mais um pouco mais de conhecimento também sobre período de guerra, entre guerras, né? Que nunca é demais a gente saber como é que funcionam aí os regimes políticos que vão e vêm de tempo em tempo. Então é isso, fica aí a minha dica de leitura e a minha humilde apreciação deste livro aqui,
Os Homens que Salvavam Livros. Olha esse detalhe aqui, interessante, ousado também, do autor David Fishman. Achei bem interessante, bem ousado esse selo aqui. É isso, então te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.